Vamos elevar os nossos corações aos céus, harmonizar a nossa mente, agradecer do fundo dos nossos corações a oportunidade bendita do estudo da noite, pois sabemos que quanto mais aprendemos, mais afinidade temos com o nosso irmão, pois temos a sensibilidade de entender o porquê das coisas que nos acontecem. Queremos agradecer a presença bondosa dos mentores da Casa Mensageiros da Luz. Nosso bondoso irmão Natécio Franz, Palminha, nosso irmão Zé Grosso, e todos aqueles trabalhadores de luz que no seu anonimato dedicam o seu tempo a nos orientar e trazer as boas energias para que possamos dar um pouco do muito que recebemos a todos aqueles que precisam. Sabemos da nossa pequenez e por isso pedimos a esses irmãos que olhem por todos nós, que nos conduza sempre em caminhos retos para que no amanhã sejamos mais fortes e melhores trabalhadores e servidores do Mestre Jesus. Pedimos em especial a atenção à nossa irmã Fatim, que os bondosos irmãos a proteja e a ampare e traga para ela a condição de expor o trabalho da noite na sua maestria, trazendo-nos ensinamentos salutar para que possamos caminhar em passos largos na sua direção. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos fraternos. E nas vibrações dessa prece te pedimos a permissão para começar mais esse estudo da noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigada, Helder. Obrigada a todos. Boa noite a todos. Semana passada, nós iniciamos, o estudo está aprofundando cada dia mais, e nós vimos somente 4 slides, porque tivemos mais tempo para colocar o assunto, sanar algumas dúvidas, e eu dei um esclarecimento mais profundo. Aí hoje eu vou retomar a pedidos, né, para voltar um pouco no assunto, para a gente ter um entendimento, para que a gente não fica no meio do caminho. Então, nós vamos falar sobre os corpos sutis, chakras e plexos, e aí a gente dá continuidade, que nós precisamos entender esse procedimento, a compreensão desses corpos sutis, para que tenhamos oportunidade de compreender a aura e compreender por que adoecemos, quais as doenças que acumulamos no nosso caminhar aqui na Terra. E também, pela grandeza do Cristo, nos ensina, nessa cartilha de amor, como proceder para que as nossas doenças de ontem possamos liquidar hoje e que as doenças de amanhã possam ser mais brandas pelo entendimento, pela compreensão que temos da vida. Então, nós sabemos que o nosso corpo material, quando a gente vem para a Terra, a gente tem que ter todo esse aparato, né, para adequar melhor nas energias do planeta, que ainda tem uma energia muito pesada, muito matéria. Então, nós temos esses corpos, que até agora é o que nós sabemos, pode ser que a gente tenha até outros, mas a nossa condição agora é só essa. E a gente tem aqui o corpo físico, que é o externo, que todo mundo percebe quem somos, a nossa aparência física. Nós temos o duplo etérico, que é um grande filtro que está entre o perispírito e o corpo físico. No perispírito, ele é a nossa aparência pós-desencarne. Ele é a aparência quando trabalhamos com a nossa mediunidade, quando deslocamos no universo, afastamos um pouco do corpo físico e fazemos os nossos trabalhos. E nós temos um corpo mental inferior, mental superior, o Budi e o Atma. Como já foi colocado, esses corpos, espírito, Budi e corpo mental superior, ele é uma tríade divina. Por mais que a gente esteja caminhando, à medida que a gente vai evoluindo, o nosso espírito é como roupas, né? Aquele efeito cebola.
a gente vai tirando as roupas. Então, a gente vai perdendo. Quando a gente desencarna, nós perdemos o corpo físico e o duplo etérico. Permanecemos com perispírito, corpo mental, superior, inferior, budi e espírito. Lá na frente, quando tivermos oportunidade, talvez a gente perca o perispírito e fica com esses 4 corpos. E mais à frente, e em todos os mundos ditosos, já é falado através de André Luiz que esses 3 corpos aqui é a essência divina, é a tríade divina. Esses 3 corpos não se perdem. A gente continua com eles porque a gente fala muito do perispírito, que é o HD do nosso corpo nesse momento, pela nossa pequenez e a necessidade ainda de filtros para chegar todas as nossas emoções, os nossos sentimentos no corpo físico. E uma vez que a gente consegue perder isso aqui, a essência maior está no corpo mental superior, que também é esse HD maior. Então, esse aqui constrói esse aqui. Pelo menos no momento é o que nós temos entendimento. Então, entre um corpo e outro, né? Corpo físico, duplo etérico. Ele é o filtro do perispírito ao corpo físico. O perispírito é um corpo que está entre o duplo etérico e o corpo mental inferior. E assim sucessivamente. Bom, o que nós sabemos também a respeito de chakra e plexo? O que são os chakras? São as nossas rodas de força. São os nossos os movimentos ou as nossas condições, né, de abrir esse leque, de abrir a nossa vida nessa energia eletromagnética que nós chamamos de chakra, que é as rodas de força que o corpo necessita para viver aqui na Terra. Então, os chakras e o plexo. Então, os plexos, ele está situado no corpo físico. Por quê? Porque ele é entrelaçado na corrente sanguínea, na nossa medula, no nosso sistema nervoso, né? Então, ele está aqui, ó, nesse emaranhado de todo o nosso corpo. É os plexos. Esses plexos que estão no corpo, eles vão ligar ao chakra, que está no duplo etérico e no perispírito. Então, nós temos essas rodas, essas manifestações dessa energia vital, dessa força que faz com que a gente abra esse olhar diferenciado para o outro lado da vida. Então, esses chakras e esse plexo são 2 condições para estarmos aqui na Terra. E aqui nós temos o chakra, como que ele funciona, né? Eles são os vórtices, tanto para frente quanto para trás. É por isso que a gente tem as sensações, as intuições, energias que muitas vezes não bate, a gente aproxima, não consegue coadunar as energias. Tudo se refere a essas rodas de força que estão ao nosso derredor, nos nossos corpos. O chakra situa no corpo sutil, denominado corpo etérico e perispírito, e os plexos situam, então, no corpo denso e corpo físico. Vamos caminhar. Aí vem o quê? Vem, só para a gente fazer bater rapidinho, né? Passar em revista o que nós já aprendemos, os centros vitais são receptores e transmissores de energia cósmica e espiritual, localizado no corpo espiritual, trabalha em ligação com os plexos do corpo físico. O plexo, situado no corpo físico, são agrupamentos de músculos, nervos e vasos sanguíneos do organismo humano. Aqui nós temos o centro de força, que são chakras, eles são responsáveis pela sustentação vibratória dos nossos corpos. Porque nós sabemos que somos energia, que nós vibramos mediante as nossas ondas mentais. Tudo no nosso corpo vibra, e de acordo com o tipo de vibração será o estado físico e emocional. Então, a nossa condição de ser humano, ela depende dessa vibração desses chakras. Aqui está mostrando mais uma vez os nossos centros de força, né? Que nós temos 7 chakras, é o que nós estudamos, que damos maior importância, porque aqui está a sustentação do nosso corpo, e é aqui também que a gente trabalha as nossas mediunidades. O centro de força, que são chakras no perispírito, capta as vibrações do espírito e as transfere ao centro de força, que são chakras, né? Do duplo etérico, que as filtra e as remete para as regiões dos plexos correspondentes ao corpo físico. Então, ela faz essa interligação.
Existem energias que são necessárias ao metabolismo do corpo físico, mas devido à sua densidade, não podem entrar pelo centro de força do perispírito. Então, são absorvidas pelo chakra, que são o centro de força do duplo etérico, e são usinadas antes de descer para o corpo físico. Por isso que eu estou batendo na mesma tecla, para a gente estudar mais, compreender melhor esse corpo aqui, que é o nosso filtro entre o corpo físico e o perispírito. Ele é de grande importância, mas de muita importância mesmo, inclusive a respeito das nossas doenças, que na verdade quem adoece é o espírito. E se nós não fazemos essa movimentação energética através de limpezas dos nossos chakras, de realinhamento, de mudança de postura, de mudança de pensamento, essa doença desce para o corpo físico. Então, e esse duplo etérico, ele é de grande importância nesse processo. O campo da aura, que é o que nós vamos estudar. O que é a aura, né? Nós sabemos que é um hálito ou um halo divino. É aquilo que nos envolve, é a nossa energia. Mas agora também descobrimos que não existe somente uma energia que faz com que o outro, principalmente os videntes, possam perceber a harmonização ou desarmonização da criatura. Então vamos ver o que é esse campo da aura. O espírito expressa as radiações correspondentes a seu nível evolutivo. Essas irradiações envolvem a criatura em uma túnica que nós chamamos de aura, de forças eletromagnéticas, e apresenta-se mais ou menos condensada, expondo essências e imagens do mundo íntimo do ser. Nós falamos muito a respeito da aura perispiritual, ou a aura do perispírito. Por quê? Porque é o corpo condensado onde ali está as emanações dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Nós sabemos ainda que somos seres bem atrasados. E nós ainda estamos muito envolvidos, né, nessa energia dos sentimentos. Então, era compreendido antes que essa aura era que mostrava a nossa essência. Mas agora nós sabemos que, além dela, que é de grande importância, nós temos outras que são fornecidas pelas energias dos nossos corpos sutis. E a aura do perispírito, ela é a que mais se transparece, ela é a identidade maior, ela que faz com que nos apresentemos tanto ao mundo físico quanto ao mundo espiritual. Importância maior, a identidade do mundo espiritual. A aura, a aura se expande, pode atingir pontos muito distantes, é o que a gente fala do Cristo, né? Quando ele estava encaminhada na Terra, ele sabia, ele tinha todas as sensações das pessoas que estavam próximo e que queria realmente, pelo pensamento, aquele pedido insistente que me cure, que me ajude, que possa me tocar, que possa me agasalhar. Então, Jesus tinha essa possibilidade por ser um ser crístico. Assim como a luz diminuiu de intensidade com o afastamento do fulcro gerador, a aura também perde poder de influenciar segundo a distância que se expanda. É o caso nosso. A nossa aura ainda ela é muito pequena, ela é centímetros. Por quê? Porque a nossa condição de ser humanos que ainda temos, ela ainda é bem, vamos dizer assim, bem tímida, bem primitiva. Então, é provável que um estado de espírito onde estejamos bem, naquele momento a gente pode captar as essências, as energias, as vibrações mentais que estão à nossa volta, que a gente capta também pela aura, a gente capta por essa visão do perispírito. Mas ao mesmo tempo que a gente vai afastando, essa distância ela vai expandindo e a gente também vai deixando de ter essa percepção. A aura é um verdadeiro documento de identidade do espírito quanto à sua condição moral. Eu sempre falo isso aqui e gosto de repetir, porque nós temos pessoas em todas as religiões que são videntes ou clarividentes. Aquelas pessoas que conseguem enxergar o perispírito ou o espírito desencarnado e a gente costuma avisar, olha, existe uma forma deles identificarem se são bons ou ruins. Como? Pede para ver a aura. Quando você tem essa possibilidade de ter essa visão, aí se você firmar o seu pensamento dentro da sua moralidade e você pedir, por gentileza, me identifique, quem é você? Se for um espírito bondoso, se for um espírito com boas intenções, ele vai abrir um clarão e vai identificar que está ali para ajudar ou que está ali dando uma companhia, alguma intuição, algumas coisas boas.
Mas, se esse espírito ele chega até com o corpo, né, uma presença ou uma apresentação de uma pessoa boa, ou até usa-se vestimentas diferenciadas para nos enganar, e se a gente firmar dentro da moralidade e perguntar quem é você, se ele não tem condição de te enganar. Na verdade, ele não se apresenta, ele vira as costas e vai embora. Então, é por isso que a gente fala que a aura, né, do perispírito, é essa aura que a gente está falando, ela é de grande importância porque ela é a nossa identidade, tanto aqui agora quanto do outro lado. Da mesma forma, nós para com eles. Eles nos percebem por essa aura, sabe como é que nós estamos, desequilibrados ou não, se nós estamos com bons pensamentos ou não, se nós estamos com boas intenções ou não. Eles nos percebem. É por isso que acontecem as doenças ou mesmo as vibrações que vai chegando, que nós costumamos falar que são os obsessores. Eu gosto muito de lembrar de Albano nessa época, que ele fala, não fale a palavra obsessores. Obsessores dá uma impressão dúbia. Primeiro, é um espírito ruim. Segundo, me tira a possibilidade de eu me assumir quem sou, porque nós sabemos que aqueles que aproximam de nós e cria-se essa sintonia é porque eu sou igual a ele. Eu entro na mesma faixa de vibração. Essa faixa de vibração faz uma ligação mental, entra num processo de sintonia e vai afunilando essas energias, chegando ao ponto dele passar até a dominar a pessoa. Então, isso é um processo de obsessão. Mas vamos chamar que é nada mais, nada menos do que a nossa inferioridade que nos permite, assim, convidar espíritos que estão na mesma faixa vibratória. Aqui nós temos a apresentação ainda muito tímida, porque nós não temos livros que nos apresentam com uma seriedade. Tem encontrado, de 1938, algumas coisas relacionadas com André Luiz e com Emmanuel, Joana de Ângelo, que está expondo alguma coisa nesse momento, principalmente nessa época agora, onde estamos falando muito de abertura mental, de níveis de consciência. Para que a gente entenda esse procedimento, é necessário entender esses processos dessas energias que nos envolvem. Então, vocês vão ver essa fotinha aqui, né, dessa menina linda. Então, nós temos em amarelo a aura mental, nós temos nesse vermelho, né, nesse pink aqui, a aura astral espiritual, que é o perispírito, é ela que nos identifica. E nós temos menorzinho aqui, ó, né, em lilás, essa aura etérica, que é do corpo etérico. Essa aura, o corpo etérico, até o próprio Allan Kardec, quando ele começou a fazer pergunta para os espíritos e codificar o livro dos espíritos, ele também ficou na dúvida se era o corpo ou se era esse teor energético que, de repente, ainda não estava conseguindo compreender. Depois é que vem, né, colocando que, além do corpo físico, temos corpos sutis, e desses corpos sutis são ali derramadas energias eletromagnéticas. Bom, a aura se apresenta como uma mescla de várias cores, que variam de acordo com a qualidade dos pensamentos, emoções e sentimentos manifestados pela nossa consciência. Eu até comentei semana passada, vai lá no Wagner Borges, eu gosto muito de assistir ele, as palestras dele, ele fala muito de clarividência, porque ele é clarividente, então ele tem algumas falas onde ele explica com uma clareza muito grande e que fecha com os comentários de André Luiz. Para facilitar, nós vamos dividir em três frequências básicas. Vamos prestar atenção, nós estamos falando de frequências. A aura etérica, essa aura reflete apenas as condições do corpo físico no momento e suas predisposições energéticas. Contudo, é bom lembrar que o soma, em grego soma significa corpo, ele é afetado diretamente pelo clima psíquico dos corpos sutis. Então, essa aura etérica, ela cobre o corpo etérico, o corpo sutil etérico, essa energia que solta, né, do corpo etérico. E a gente vai vendo que as auras, elas se interpenetram com uma facilidade muito grande, mas ao mesmo, cada uma tem a sua individualidade, mas uma, pelo fato de estar sempre interpenetrada uma com as outras, pode afetar em graus quando você estiver num processo de desequilíbrio muito grande, essas auras começam então a mostrar
as doenças. Nós temos a aura astral, que é a aura do perispírito, é a aura do corpo espiritual, reflete as condições psíquicas e parapsíquicas da consciência associada às emoções humanas. Reflete diretamente as emoções do ser humano. Nós ainda estamos num processo que a extinção, né, o instinto e as emoções falam muito alto. Eu estava assistindo uma palestra hoje que eu achei tão interessante, falando sobre os níveis de consciência. Se alguém vem e te bate, de imediato você dá um tapa, né? Você não suporta, porque você faz por instinto. Bateu, levou. Depois alguém vai, te bate, separa, pensa, olha, vai também e bate. Então ele foi colocando os níveis de consciência nessa situação do que nós somos nesse momento. Quais são as respostas que nós damos para os nossos irmãos quando fala alguma coisa que nos desagrada, né? Na nossa família, no nosso meio social, no nosso trabalho e até conosco mesmo. Então, quais são as sensações que nós guardamos mediante alguma atitude que a gente não sentiu bem? Orgulho, fala, eu não quero procurar, não quero saber, por mim eu estou certo. E aí? Como é que fica o outro? Então, essa aura, ela reflete todas essas sensações que nós sentimos. Mas, ao mesmo tempo, volto a repetir novamente, que eu sempre bato nessa tecla, o claro, o vidente, quando ele percebe a aura astral de uma criatura, e se ela estiver um nível, vamos dizer, mais escuro, né, um cinza, um marrom, não significa que aquela criatura é um ser que ainda está muito aquém do Cristo. Por que isso? Porque nós somos pensamentos e emoções. Oscilamos constantemente. Então, essa energia eletromagnética, ela está sendo transposta ou evidenciada nesse corpo mediante a lembra que a entidade falou com a gente? 1 milímetro de segundo os seus pensamentos ficam condensados. Então, às vezes, a pessoa está equilibrada, a pessoa está bem, mas naquele exato momento ela tem uma queda de padrão mental. A gente não sabe como é que está o coração, o que aconteceu, o que deixou a pessoa suscetível, né, a essa negatividade. Então, nunca podemos avaliar alguém quando percebemos e o seu nível de luminosidade estiver baixo. Nunca podemos falar, nossa, mas fulano é negativo, fulano é ruim, não. Porque se prestar atenção, vai ver que oscila. Né? À medida que ele tenta levantar o pensamento, que ele tenta pedir ajuda, ele vai abrindo a sua luminosidade. Então, nós temos a aura mental, que é do corpo mental, que são dois, o corpo mental superior e o corpo mental inferior. O corpo mental inferior, aliás, o corpo mental superior é onde está desculpa, a mente e os pensamentos. Então, os nossos pensamentos, eles são abstratos. O corpo mental inferior abraça, né, esses pensamentos, codifica e envia, então, para o corpo físico, para que possa ser verbalizado. Então, a gente tem que ter esse cuidado de compreender esses dois corpos. O corpo mental superior, o corpo mental inferior. Bom, vamos lá. Essa aura mental, o que ela reflete? Ela reflete a atmosfera mental da consciência. Ela é mais difícil de ser vista, né? Associada aos nossos pensamentos, ideias e conceito. Ela fala da nossa vivência, ela fala das nossas experiências. Ali está as nossas reencarnações, os nossos propósitos, o foco da nossa vida nesse momento. Então, ela guarda, né, todo esse acervo e ela reflete, então, a consciência que temos em vida nesse momento, o nosso nível de consciência, a nossa condição de ser humano. Essa aura mental mostra, porque ela também é chamada a aura dos pensamentos. Os pensamentos são o quê? São energia, que é ininterruptos, nós não paramos de pensar, nós sabemos disso. Eu coloquei essa figura aqui para vocês perceberem. Aqui está vibrando a energia do pensamento constante, é dessa forma mesmo. Por mais que você está focado em objetivo, como eu nesse momento estou focado aqui nessa palestra, né, nesse estudo, isso não significa que eu estou paralisada. Minha cabeça está a mil, vários pensamentos ao mesmo tempo.
É assim que nós funcionamos. E nós não temos domínio ainda desses pensamentos. E essa aura mental, ela vai refletir isso. Os nossos pensamentos, as nossas formas de pensamentos. O que são formas de pensamentos? Tudo que nós pensamos plasma, né? Aí advém da vontade, do que eu quero fazer, qual é o foco, para onde que eu vou emanar esses pensamentos. São coisas que trazem dentro de mim uma necessidade de fazer mal a alguém. Esses pensamentos, ele vem, vamos dizer assim, né, fechado nessa energia, e a gente busca um rumo e joga a flecha. Agora, a gente tem que lembrar que uma flecha, né, quando ela é direcionada, ela retorna. Então, fazer o bem sem olhar a quem. E tudo que a gente joga para cima desce na nossa cabeça. Isso é até uma forma da gente explicar que não é para que a gente torne bondoso nem santo, mas que a gente use da inteligência. Aquilo que eu não quero para mim, eu não quero fazer para o outro, né? Indo bem, gente? Alguma dúvida? Nós vamos entrar agora tipo de aura. A aura etérica, que é uma das primeiras que a gente vai falar, porque ela vai refletir todo vamos dizer assim, os nossos níveis de consciência. Ela vai mostrar como que nós estamos em termos de doenças, do nosso desequilíbrio, da nossa condição de espírito. O duplo etérico, ele é uma cópia perfeita do corpo físico, molécula por molécula. É um elo de ligação intermediário entre os dois corpos. O plano distinto, né? No caso, o corpo físico, e o plano astral, que é o corpo astral, que é o perispírito. Esse duplo etérico também tem uma aura de manifestação. É uma força vital que mantém o corpo físico ativo, energizado, manifesta-se no campo etérico junto com o duplo etérico. Por isso que eu falo que ele é muito confundido. Muitas vezes a pessoa consegue enxergar essa energia, que nós chamamos de aura, e ele acha que é o corpo físico, ou desculpa, que é o corpo sutil, mas não é, né? Então tem que ter esse discernimento. A aura etérica interpenetra essa estrutura do duplo etérico, que é o corpo sutil. Ela é energia cósmica, o corpo sutil, é duplo etérico. Ele é formado pela energia vital. Quando a gente vem para cá, aí fala assim, ó, você vai ser, você vai reencarnar e você vai ter 60 anos. Você vai viver lá 60 anos. Vai ser um tempo, cronologicamente falando, para que você absorva os seus aprendizados, os ensinamentos dados, as experiências vivenciadas, para que você melhore. Essa é a proposta. É aquele filho que sai de casa e vai tentar fazer uma faculdade. Ou, de repente, sai para fazer o ensino primário, o ensino médio, né? Que é o caso nosso. Nós estamos aqui no ensino primário, ensino médio, alguns. Então, essa energia vital é um quanto energético que, ao nascer, a pessoa traz, ela completa. Aproximadamente 60 centímetros além da derme de diâmetro. Ela tem essa sintonia. A aura etérica e o duplo etérico, 60 centímetros do corpo físico, porque ali está toda a energia vital. Quando cansamos, quando sentimos desanimado, quando somos decepcionados, quando sentimos ingratidão, essa aura ou essa energia, ela se abala. E aí, se você volta e tem bons pensamentos, meditação, oração, um bom vídeo, um bom livro, você faz com que essa energia ela possa ser limpa, resguardada e vibra-se novamente nesse quanto energético. Agora, mas a pessoa fuma. Bom, aí já é um problema. A pessoa bebe o álcool, é terrível para o nosso corpo, a gente sabe disso. Então, o fumo, né? Sexo desregrado, pessoas que saem com qualquer um. Então, assim, nós sabemos que nós somos energia. Quando você aproxima de alguém, que você interage com alguém, você está fazendo um acoplamento de aura. Você capta a energia da pessoa e a pessoa capta a sua energia. O fato de você separar daquela pessoa, né? Você teve um caso com alguém, sai à noite, volta, pronto, acabou. Não acabou, não. Aquela energia do outro ficou em você, a sua energia foi com ele. Sabe-se lá que energia que você está carregando? E se essa energia for energia ruim? E se essa energia for energia que vai abraçar a sua energia e sugar? Vai vampirizar essa energia?
Então, tem N situações que os estudos vêm nos esclarecer a necessidade de ter uma boa postura na vida, de ter um bom comportamento, de ter foco, de saber lidar com as criaturas a partir do momento que aprendemos a lidar com nós mesmos. Então, isso aí é o corpo vital, é a energia vital. Dessa energia vital é que é preparado o ectoplasma. Então, energia vital mais ectoplasma. O que é o ectoplasma? São aquelas energias que nós possuímos, que somos um ser animal, e nós, nos nossos trabalhos mediúnicos, né, independente de religião, aquele momento que você para, que você concentra, que você busca o Cristo, que você busca os bons espíritos, e você se conduz essa energia para o alto e para frente, você está deixando essa energia fluir. Porque o ectoplasma é energia que ela precisa estar em constante alteração, entrando e saindo. Porque esse movimento é como a água, ela tem que estar sempre em movimento. Uma vez parada, ela cria uma nata por cima. Com o tempo, ela paralisa e pode apodrecer. O ectoplasma é muito bacana quem tem o ectoplasma. Para começar, todos nós temos, mas tem pessoas que vêm com essa mediunidade, de doação dessa energia. São pessoas que têm que ter uma atenção muito maior. São as pessoas que têm que fazer um esforço danado, porque é uma energia pesada, né? Ela é uma energia bem matéria, é uma energia animal, e ela, quando você emana essa energia, ela cura, ela acalma, ela tranquiliza, ela transforma em remédio, transforma em bálsamo. Olha que maravilha. Ah, mas por que eu tenho essa energia? Porque Jesus, porque Deus é misericordioso. E nós somos aqueles que caminhamos ainda em caminhos tortos. Então, uma vez que estamos aqui, estamos para lidar com as nossas dificuldades, com as nossas mazelas, consertar os nossos rumos. Então, essa grandeza, essa gratidão de Deus para com seus filhos, nos possibilita, através dos ensinamentos, compreender que essa energia bem trabalhada, ela tem possibilidade de auxiliar o próximo. E Jesus fala, né? É necessário olhar para o outro com os olhos do coração. E é necessário doar sem olhar a quem. Então, está aí a explicação para a gente ter essa vitalidade, para a gente ter esse objetivo, para a gente ter esse prumo na vida. Eu não estou bem hoje, eu estou numa reunião mediúnica, mas eu não estou bem hoje. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu não vou sentar na primeira fila, eu quero ficar na segunda, porque hoje, eu não quero hoje ser um enfermeiro. Eu não consigo hoje segurar a maca do irmão. Hoje eu preciso de ajuda. Isso não significa que a pessoa está fraca, que a pessoa está doente, que a pessoa está obsediada. Significa que naquele dia, aquela pessoa está com energia mais baixa. É necessário que me ajude, né? Essa reunião vai realinhar os meus chakras, vai realinhar a minha energia. Então a gente tem que ter essa responsabilidade. Porque o orgulho às vezes fala mais alto, eu não, mas como que eu sou a dirigente da reunião mediúnica e eu vou chegar e falar assim, olha, vocês tomam conta aí hoje porque eu não estou bem, eu vou sentar lá naquele cantinho porque eu preciso carregar, né? Isso é orgulho, medo. Como é que o pessoal vai pensar de mim? Não importa o que os outros pensem da gente. O importante é o que você pensa de você. Se eu não estou boa, se eu não estou bem, as minhas energias não estão legal, por que eu vou dar energia suja para quem está precisando de energia limpa naquele momento? Então, essa é uma grande responsabilidade para nós que estamos dentro de uma casa espírita, em um processo de uma reunião de ajuda, de transmutação energética. O duplo, quando acaba totalmente ou parcialmente, o corpo físico perde a vitalidade e a vida se esvai, libertando o corpo astral e a mente. Aí acontece o quê? A morte do corpo, né? E o desencarne do espírito, porque o espírito não morre, mas o corpo morre. O duplo etéreo se desprende do corpo físico e se desintegra aos poucos. Também já falamos disso. São os dois corpos. O soma, ele morre rapidinho. Ele tira o sopro da vida, sai. Ele fica inerte. E esse duplo etérico? Ele ainda carrega-se por algum tempo, dependendo da condição que você morreu, né? Eu vou falar morte porque é o corpo físico, da condição que você estava, o seu nível de consciência, a vida que você teve, os processos mentais que você acumulou, tudo isso vai ser levado em conta naquele momento para que o seu duplo etéreo desligue ou não do seu corpo.
A gente sabe que todo duplo etérico ele não desliga de imediato. Nós aprendemos lá no passado que o duplo etérico morria junto com o corpo. Mentira, descobrimos agora que ele ainda fica interligado por algum tempo. Por algum tempo fica interligado. É por isso que a gente fala tanto das questões do velório. Para que é um velório? É para o encontro social? Não. É o momento em que aqueles que entendem o processo estão ali para colocar a sua energia de caridade, de amor, auxiliando os bons espíritos que estão lá desenlaçando os chakras e os plexos, tirando os nós, né? Tirando aquela ligação, porque o corpo, quanto mais velho ele fica, mais ela alinha-se nessas energias dos corpos sutis, em especial o duplo etérico. E quando esse duplo etérico ele é tirado, né, ele ainda vivencia aquelas sensações da carne. Então, o velório vem muito para isso, para que nós aprendamos a, nesses momentos, auxiliar os irmãos e principalmente aquele que está ali no caixão. Aqui é um desenho, como eu já coloquei para vocês, né? Zaira me deu de presente, né, Zá? E nós temos aí fluido cósmico universal. Dá licença, gente. O fluido cósmico universal, colocou aí, você viu que é uma luz. É o hálito divino, nós somos formados dessa matéria, o hálito de Deus. Aí nós temos o corpo etérico, o duplo etérico e o perispírito. Entre um corpo e outro, nós temos um campo energético, que são essas energias em amarelo. Isso é chamado campo energético. É onde está situado a aura, né? Nesse campo energético, nós temos aqui, ó. Olha aqui, esse mais luminoso, isso é uma aura. Aqui também, do corpo físico. E aqui, do perispírito. Então, nós temos aqui o corpo sutil, matéria mais pesada. Em volta de cada corpo, nós temos um hálito divino, o hálito de Deus, porque é tudo vindo de Deus, porque nós somos filhos do Pai. E o universo ele é composto por essa energia, que é a energia de Deus. Chamamos de hálito divino. E nós sabemos que é desse hálito divino que tudo é construído. Então, o duplo etérico é energia vital, mais ectoplasma. A energia vital, ela extrapola o duplo etérico, representa a vitalidade do corpo físico, o potenciômetro das reservas energéticas do nosso organismo. Portanto, as informações que ela oferece a um clarividente é meramente de natureza funcional e mecânica. É aquilo que eu já falei, né? Só para a gente bater muito nessa tecla. Sua luminosidade é próximo do cinza azulado, né? Por vezes prateado, lembra uma leve bruma, uma fumaça de incenso, não fosse pela sua opacidade, pela sua maneira de se mover. Porém, é preciso dizer que a aura etérica, também chamada de perietérico, é a matéria fluidificada. Por quê? Ela é feita da matéria divina, da energia vital. Quando a aura etérica abre um buraco no corpo, deixando o órgão físico sem essa energia, acontece a parada de funcionamento desse órgão por falta da energia. É o que acontece e a gente não entende. Vem a falência do corpo, né? E aí pode acontecer um ataque cardíaco, um AVC, alguma coisa assim súbita. Por quê? Porque essa energia do corpo etérico e essa aura etérica, ela já está em disforme, ela já tem buracos que possibilitam, então, a doença aparecer. O que significa? Não apuramos essa vibração, não limpamos essa vibração e ela escorre, então, para o corpo. Uma vez que vem para o corpo físico, vem a dor, porque o corpo físico que tem a sensação de dor, de sofrimento. A medicina atual possui drogas que corrigem a distribuição dessas energias. Olha que maravilha. E mantém o coração com energia para cadenciar. Desculpa, gente, só um minutinho, deixa eu tirar isso aqui. Cadenciar os movimentos de sístole e diástole. Cadê o doutor aí? Fica de olho em mim, viu, doutor? Você me consertar se eu não fizer falar nada aqui, tá, Breno? Eu tirei essa figurinha aqui, sístole, contração, diástole, relaxamento. É questão até de pessoas que têm hipertensão, né? Saída do sangue para os vasos, né? O coração recebe, solta, sai. E a entrada do sangue no coração. Esses dois movimentos é constante em nós. Constante.
não precisamos, já está automatizado isso aí, já foi feito com antecedência. Então, a sístole e a diástole representam dois momentos importantes no ciclo cardíaco, que é a saída e a entrada do sangue no coração. Elas representam a contração e o relaxamento do coração. Fátima, mas por que você está falando isso? Porque eu estou falando de um corpo sutil chamado duplo etérico e de um halo que envolve esse corpo sutil chamado de aura. As doenças, elas vão todas escorrendo dos corpos até chegar no corpo físico, que é o soma. Mas quem mais sofre com todas essas energias é o duplo etérico. Ele é o último corpo, é o último filtro a receber toda essa energia, que são energias matéria, né? Pesada. A aura etérica, ela não possui variantes de cores misturando-se. Por quê? Por que a gente está falando isso? Porque ela não tem nada a ver com sentimento, ela não reflete as nossas emoções e os nossos sentimentos. Ela reflete o corpo sutil, chamado duplo etérico, que é um filtro onde ele ali está exposto e ele condensa as energias que vêm de fora do corpo físico para o espírito e do espírito para o corpo físico. Então ele faz toda uma modulação energética para que o corpo não sofra e nem o espírito sofra com os impactos dessas energias. Portanto, possui uma cor única, mas os chakras etéricos, preste atenção, emitem cores variadas no duplo etérico. E essas cores são manifestações do funcionamento do corpo físico. É natural, pela sua sutileza, dos campos que a aura etérica, que é o perietérico, recebe esse reflexo das cores oriunda das manifestações do duplo etérico. O chakra etérico, muitas vezes, consegue passar essas cores. Por quê? São vibrações, são energias, são frequências, são sintonia. Então, é uma mistura de energias que nós não temos capacidade ainda de entender se cada corpo tem uma cor, se cada energia ou cada aura tem uma cor separadamente. É falado de algumas cores. Até o chakra nós sabemos que ele muda suas cores. Por quê? Porque o nosso entendimento ainda, ele é muito pequeno e perpassa, né, pela nossa ignorância espiritual. Uma vez que esses corpos ele faz essa interpenetração, tanto do corpo sutil, né, nessas vibrações de ida e volta energética, e dessas energias, desse campo magnético, aura, então há uma mistura muito grande. Para fazer uma leitura de um corpo, é necessário um estudo profundo. Acima de tudo, a pessoa tem que ter um nível de consciência altíssimo. Ela tem que já ter passado por todos os processos. É uma criança, quando você vai falar para uma criança como que acontece a vinda de uma criatura, né? O parto, como que um bebê chega, você conta de um jeito. Quando ela estiver lá no ensino médio, você vai contar mais ou menos. Quando ocorre lá na frente, que ela tem capacidade de se tornar um adulto, aí você vai explicar com todas as palavras dentro da ciência para que ela possa compreender. Nós, nesse momento, estamos como crianças, né, espirituais. Então, a nossa compreensão ainda não permite identificar o corpo sutil e a aura, especificamente corpo e aura. Então, nós ainda fazemos toda essa mistura. Por isso é comum alguns clarividentes confundirem a aura etérica com o corpo etérico, duplo etérico. E outros não distinguirem um do outro, alegando a existência de um só. Por isso que nós temos, cientificamente falando, até mesmo dentro da área espírita, dos pesquisadores espíritas, um que tem uma linha de pensamento e o outro que tem outra linha completamente diferente. Mas nós temos uma casa, Mensageiros da Luz, onde nós temos uma literatura que nós acompanhamos. Nós acompanhamos Chico Xavier, através dos seus 400 livros, nós temos o André Luiz, nós temos o Emmanuel e outros que estão acoplados nesse mesmo conhecimento, né? Nós temos Divaldo, nós temos Joana de Ângeles. Então, esses espíritos afins que vêm nos trazer, e é colocado essa existência dessas verdades desde 1938, desde 1952. Então, por que agora, né, de 2021, nós estamos aprendendo coisas que foi colocada lá atrás? É porque aquele momento a gente lia e não entendia, não tinha essa percepção. Do século XVII para cá, que começaram a acordar a respeito de consciência, nível de consciência, entendimento, compreensão, como funciona a doutrina espírita, quais são os processos de fenômeno que ocorrem dentro de uma reunião, quais as energias que são utilizadas.
Quais são as energias que são viáveis, são boas, quais as energias que são ruins. Então, esses processos, essas explicações, elas vão, à medida que a gente vai tomando consciência, é que ela vai abrindo melhor esses quadros para a nossa visão e nosso entendimento. Aqui nós temos a aura etérica reflete em luminosidade e tamanho o estado da saúde física da pessoa. Estão lembrados que eu falei isso com vocês? Por quê? É o último corpo que está recebendo todas as energias que vêm, é como se fosse, gente, eu dei até um exemplo semana passada, vamos imaginar aí 7 lagos, né? O espírito está mais alto e ele vai jorrando uma água para o outro lago, até chegar ao lago maior, que é o corpo físico. Então, o duplo etérico, ele é um corpo antes do corpo físico. Ele recebe todo esse magnetismo, toda essa energia, toda essa sintonia, ou todo esse desequilíbrio. Então, por isso que ele sofre muito, esse corpo sofre muito. Nós não sentimos, porque o que nos dá dor é esse corpo material. Essas sensações de sofrimento e de dor é do corpo material. O duplo etérico é o campo de atuação de chakras etéricos, vórtice responsável pela usina molecular das células dos órgãos físicos. Por isso é comum alguns clarividentes confundir a aura etérica com o corpo etérico ou o duplo etérico, e outros não distinguem uma do outro, alegando a existência de um só. Aconteceu com Allan Kardec isso. Se a gente voltar lá no livro dele, quando ele começou a estudar, ele ficou. Aí ele começou a fazer pergunta para cada espírito de todas as regiões do mundo inteiro, para que ele pudesse chegar a esse consenso e compreender. Essa aura etérica reflete em luminosidade o tamanho, o estado de saúde física da pessoa. Já o duplo etérico é o campo de atuação dos chakras etéricos, estão lembrados? Vórtice responsável pela usina molecular das células do órgão físico. A aura etérica é conhecida por outros nomes. Aura perietérico, vitalidade, prana. Aí eu coloquei isso aqui para a gente ter um debate. Nós já estudamos nesse próprio estudo, falamos de prana. Estão lembrados? O que era o prana? Prana é uma energia que vem de Deus, do universo, do cosmos, fluido cósmico universal, e uma vez que adentra em nós, pela nossa situação de ser espiritual que somos, ela faz uma movimentação energética e o fluido cósmico universal ele não muda, mas o prana a gente fala que muda. Então a gente vai agora entender desse perietérico, dessa vitalidade desse prana, porque são energias sim, né? Energia vital, energia do fluido cósmico universal, e uma vez que ela acopla na matéria através da reencarnação, ela então passa a fazer essa mudança, porque vai depender muito da minha condição de espírito. Por isso é importante não confundir corpo etérico com aura etérica, corpo astral com aura astral, corpo mental com aura mental e corpo causal com aura causal. Tá a figura aí colocando os nossos corpos sutis, né? Físico, etérico, astral, mental superior, mental inferior, búdico e átmico, que é o espírito. Então, cada corpo tem sua emanação energética, oriundo dos corpos sutis. Por isso, os religiosos sempre dizem: busque a verdade dentro de si mesmo. Cada corpo está consciente na dimensão que sua evolução atingir. Buscarei a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso que as entidades falam conosco? Nota-se que os corpos estão um dentro do outro, interpenetrados com os planos dimensionais. Gente, é a grandeza nossa. A gente vai estudando e vai deslumbrando, né? Olha que grandeza, que magnífica, que máquina maravilhosa que somos nós. Aura astral ou aura do perispírito. Tem 10 minutinhos, mas eu acho que dá para adiantar. Aura das emoções, aura dos sentimentos. É conhecida também por aura emocional. É a manifestação do corpo astral. O que é o corpo astral? É o perispírito. Forma um ovo áurico em forma do corpo. Olha aqui, né? É isso aqui, ó. Aura astral. Ela que faz a nossa identidade, ela que apresenta todo quem somos de verdade, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Sua grande mobilidade, suas colorações de variações infinitas são sinais que a distinguem. Devemos considerá-la como um espelho das paixões de um indivíduo, pois fornece um reflexo exato do seu ego inferior ou personalidade. É ali que emana as energias dos nossos pensamentos
das nossas vibrações mentais, daquilo que pensamos ininterruptamente 24 horas por dia, das sensações que temos perante a vida, perante as pessoas e perante a nós mesmos. Então, por isso a dificuldade de ler uma aura, pelas tempestades, maremotos, variações de todos os tipos, está sempre em constante mutação, de acordo com as mutações do seu dono. Eu achei muito interessante falar aí tempestades, maremotos. Não está falando do físico, está falando do nosso interior. Quantas vezes nós estamos em tempestades? Quantas vezes estamos em maremotos? Então, essa variação energética de cores, porque ela expande as cores das nossas emoções, dos nossos pensamentos, né? Ela advém de onde? De nós mesmos. De quem somos de verdade. Por isso que essa aura ela tem grande importância, que é a nossa identidade no mundo espiritual. Sabe direitinho quem somos. Olha lá. Vê quais são as vibrações que estamos tendo nesse momento. E é constante. Tem cores que são constantes. Nós podemos oscilar, mas tem cores que são constantes. Por quê? É ali que estão as nossas verdades. A aura se estende segundo a potência magnética, mental e espiritual, desde o diâmetro de centímetros, metros e, em casos específicos, quilômetros. Estão lembrados lá atrás que nós falamos da aura de Jesus? Estão lembrados da aula de Chico Xavier? Que uns falam 2, outros falam 3, tem outros que falam até 4, porque a aula dele era imensa. Por quê? Um ser já, né, espiritualizado, onde a bondade, o amor, o coração muito grande, onde viu o outro e esquecia de si próprio, porque ele preocupava mais em ajudar, porque ele já tinha preparado a sua energia, ele já estava com o seu magnetismo, né, vamos dizer assim, protegido, os seus chakras constantemente pelas suas orações e o seu trabalho, ele era sempre derramado boas energias. Não significa que Chico não teve raiva, teve, mágoa, teve. Estão lembrados do caso do cachorro, que ele tinha um cachorro, ele era apaixonado com o cachorro, e o cachorro adoeceu. E ele ficou assim muito preocupado, ele chegava tarde, 2 horas da manhã, chegava da casa espírita, ainda ia cuidar do cachorro. E a irmã ficava assim, penalizada, vendo o Chico naquela situação, velho, né? Abatido, decaído. Falava assim, como é que pode? Meu irmão ainda chega, ainda vai cuidar do cachorro. Ela vai e matou o cachorro dele. Quando ele chegou em casa, que pegou o cachorro morto, ela descobriu que foi ela que tinha matado, ele ficou danado. Né? Ele ficou com aquele trem remoendo. O tempo foi passando, e Emmanuel observando. Aí um belo dia, quando ele senta para psicografar, depois de um bom tempo, Emmanuel falou assim, ó oh, Chico, enquanto essa mágoa, essa chateação, estava aí só aí dentro de você, você remoendo isso aí, estava beleza, só que agora está começando a atrapalhar mediunicamente. Então eu tenho uma forma de você diluir essa energia. Ele falou, então me ajuda. Ele falou, você vai procurar saber o que a sua irmã mais gosta. O que ela gostaria de ganhar? Um presente. Aí ele falou assim, uai, mas ela faz mal para mim, eu tenho que dar um presente para ela? Ele falou, Chico, presta atenção. Na hora que você for dar esse melhor presente, ela tem que estar perto, tem que receber junto de você, das suas mãos. Porque você vai ver a energia que vai sair dela. Aí vai quebrar essa energia que está aí trancada dentro de você. E assim aconteceu. Então a gente escuta isso dentro e fala assim, meu Deus, que pequenez, né? Porque eu acho que eu não seria capaz de fazer isso ainda não, tá? E eu ia continuar com raiva que matou meu cachorro. É compreensível que a aura pessoal de cada coisa ou ser tende a formar agrupamentos. Esta não é uma lei astral, é uma lei universal. Então, cada família, cada agrupamento, cada cidade, cada nação e cada continente tem a sua aura característica. Isso chama-se sintonia vibracional. E nesse contexto se encaixa a lei de atração. Nós somos aquilo que nós atraímos, né? Ação e reação. Eu atraio uma energia. Então, você pode perceber quem são os nossos amigos, quem estão ao nosso derredor. São pessoas que afinam conosco. Uma pessoa maledicente que gosta de falar da vida do outro, a gente vai perceber que quando você fala mal, ela tem uma repulsa. A gente percebe que não alinha aquela energia. Ou ela cala, silencia, não vai para frente, ou aponta uma coisa boa da pessoa. A gente fica sem graça e sai de perto. Não criou afinidade. Mas quando a pessoa ela tem essa energia, Hora. Tá seu sonho, né?
senhora travou? Tá sem o som, Fatinha. Sem som? Voltou? Voltou. Voltou. A aura astral, ela é a identidade dos seres e das coisas, né? Eu estava falando da sintonia vibracional. Nós somos aquilo que vibramos e aproximamos de pessoas com a mesma vibração. Eu começo a falar pelas amizades. Pode perceber, quem que a gente alinha? Quais são as pessoas que a gente começa a ter amizade? Com pessoas que têm o mesmo padrão vibratório ou que têm algo que identifica com você, né? A aura astral e a identidade dos seres e das coisas, porque essa aura ela é a aura emocional. Como impressão digital, não existe duas auras exatamente iguais, olha que maravilha. Embora elas se agrupem por possuírem as mesmas vibrações, as mesmas cores básicas, uma aura contém suas próprias particularidades. A aura mais conhecida e estudada. A aura é a nossa identidade. Nós somos 7 bilhões e não temos ninguém, né, que identifica com a nossa. É tracinhos, que a gente sabe, mas todos somos diferentes. Assim também é a aura que é a nossa grande identidade. Gente, eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente vai falar sobre essa aura mental, né? A gente encerra então aqui nessa aura emocional, a aura do perispírito. Ela é de grande importância, ela é a mais estudada, ela é a melhor compreendida. E a gente vai ver lá na frente das pessoas que têm a capacidade de fazer a leitura das auras, né? Para cuidar dessa saúde mental, dessa vibração, dessa sintonia. Quero agradecer a todos pela paciência. Obrigada pela oportunidade. E peço alguém para encerrar os nossos trabalhos. Que Deus nos proporcione uma noite de descanso, bom sono e bom refazimento energético. Muito obrigada a todos. Boa noite.